Olá para você que está acompanhando a TV Câmara de Salvador, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Estamos começando mais um Azeviste, o programa onde você se vê com os nossos assuntos. E hoje não é diferente porque com certeza você que é de Salvador, você que transita por aqui, já ouviu falar no Museu Afro da Bahia. Mas você já esteve lá? Você conhece? Você já visitou? Já conheceu ali os detalhes, as coleções, tudo que está disponível para você? Pois é, você vai conhecer aqui hoje no Azeviste, viu? Criado em 1974, o Mafro foi inaugurado em 82, no local onde funcionou o Real Colégio dos Jesuítas e a primeira escola de medicina do Brasil. Sua criação atendeu aos anseios da existência de um espaço de coleta e preservação e também divulgação de acervos referentes às culturas africanas e afro-brasileiras. O objetivo principal é de estreitar relações com a África e compreender também a importância desse continente na formação da cultura brasileira, incentivando, por outro lado, contatos com a comunidade local. Entre os anos de 97 e 99, o Mafro passou por um processo de renovação da sua exposição, que vem sendo redimensionada periodicamente com modificações nos últimos anos. Desde os anos 90, a sua gestão técnico-administrativa é feita por docentes, professores do Departamento de Museologia da Universidade Federal da Bahia, se afirmando assim como um lugar de investigação e ensino relacionados à museologia, promovendo também atividades de pesquisa, ensino, extensão, além, é claro, de difundir informações do seu acervo através de cursos, exposições e publicações. É coisa, né não? Então, para falar um pouquinho mais sobre a riqueza material e a importância de manter o conteúdo atualizado, vamos falar agora com o coordenador do museu, o museólogo Marcelo Cunha, que está aqui com a gente. Então, seja bem-vindo. Como é que você está? Muito obrigado. Bem, né? Feliz de estar aqui, do Mafro ter sido pautado para esse encontro. Fico muito feliz. Feliz porque você fez bem a lição de casa, certo? Fez bem a lição de casa, enfim, você falou tudo e mais um pouco, é isso mesmo, certo? Desse espaço que é extremamente importante na cidade. É isso aí. E como você está lá dentro, inserido, eu quero que você fale um pouco mais desse início, né? Eu contei aí, fiz um geralzão, mas como é que se deu, né? Como é que vocês se ficaram irrequietos aí por esse início, né? Para termos esse lugar onde nossa história é contada, a história da cultura afro-brasileira, a cultura africana está ali tão presente. Como é que se deu essas inquietações até que ele se tornasse realidade? O Mafro, ele acontece num contexto da década de 70, né? Que para a gente aqui na Bahia é um contexto muito importante, né? Década de 70, quando a gente vai ter várias, por exemplo, quando a gente pensa em surgimento de um novo movimento negro e a gente vai pensar no Ilhaê, mas não somente, como uma série de movimentos que se dão, o Mafro ele surge como estimulado pelo Centro de Estudos Afro-Orientais, que é uma outra instituição da Universidade Federal da Bahia, tá? Que à época tinha 15 anos, é uma instituição de 59, à época tinha 15 anos de existência, e já havia uma ideia, desde o início da fundação do CEAL, de ter um museu. Tá? Então, essa é uma ideia que estava latente. Quando chegou na década de 70, que é uma década marcada, por exemplo, pela reaproximação, ou talvez a primeira vez com uma aproximação mais efetiva do Estado brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, mesmo o empresariado, aqui a gente vai ter casos, por exemplo, é a década em que Odebrecht entra, descobre, percebe, enfim, o continente africano como um lugar, então começa a estabelecer relações comerciais com Angola e, enfim, com outros territórios. Então, assim, nesse contexto de efervescência, surge dentro do CEAL uma proposta de fazer um grande projeto, tá, reforçando o que ele já realizava. Então, um grande projeto que incluiu intercâmbio de professores e estudantes africanos para cá e também estudantes brasileiros e professores para o continente africano. A gente pode citar uma série de professores da universidade que, nesse momento, que já eram a professora Ieda Pessoa de Castro, vai ser uma pessoa importante, o professor Júlio Braga, uma série de pessoas que começam um fluxo que reforça. O CEAL se torna, então, um grande centro que já era, mas a partir desse convênio reforça. Então, por exemplo, cursos de língua, o povo do axé entrando e saindo do CEAL, o povo da capoeira. Quando a gente olha a história, um monte de gente conhecida da nossa história. O Camafeu de Oxóssi foi aluno do CEAL. O Camafeu de Oxóssi viajou pelo CEAL para Dakar, para uma Bienal. Então, assim, era um momento de efervescência. E no pacotão tem a ideia da criação de um museu.
tá? Esse museu que já era pensado, então se pensa. Aí esse convênio envolvia o Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Educação e Cultura, Prefeitura da cidade de Salvador, Governo do Estado e a própria universidade, efetivamente, localmente, a partir do CEAL. Então, a partir de 74, começa esse projeto a ser pensado. Há uma figura inicial muito importante que vai ser o PRVG, que nesse momento está com relações com a universidade, e o PRVG vai ser central para isso. É interessante porque o VG, que tinha uma ampla experiência de África, ainda que a concentração dele fosse ali na parte ocidental, Benin, Nigéria, o VG então pensa o museu, que era um museu que eu digo que o primeiro problema do museu foi a pretensão, porque era um museu que pensava no projeto do VG, ele pensava a África do Norte, a África Austral, do Leste ao Oeste, todo, não somente territórios que diretamente nos influenciaram, mas enfim, esses territórios, todo. Era a África como um todo, então imagine pensar a África como um todo, certo? Não é coisa fácil. Não é coisa fácil pensar a África como um todo e traduzir isso no museu. Aí o primeiro problema, tá? O museu foi pensado para, depois de se pensar em vários lugares, foi pensado para ocupar o prédio da Faculdade de Medicina, que naquela época já não funcionava com Faculdade de Medicina, tinha uso muito restrito para a capacidade dele, são 11 mil metros de área construída, e aí foi pensado o museu para ir. E aí, inevitavelmente, eu não posso deixar de falar nisso, imediatamente, quando foi dado que o museu seria lá, houve uma reação dentro da universidade, tá? Uma reação que já estava aqui já pois é. para perguntar isso e aceitaram assim tão facilmente. Não aceitaram. Aquele prédio que já teve várias ocupações, eu preciso dizer que hoje o museu tem apoio total e restrito da Faculdade de Medicina, desde alguns anos, certo? É um grande parceiro. Aliás, a gente precisa destacar, eu queria que é a primeira vez que um homem negro vai ser diretor da Faculdade de Medicina, eleito no mês passado, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, isso é muito simbólico. Naquele prédio, que entre outras coisas, foi o local onde foram iniciados os estudos étnicos raciais no Brasil, quer dizer, em sintonia com outros lugares, tendo Nina Rodrigues como uma figura extremamente bem intencionada e que deixa para nós, legou para nós uma obra etnográfica extremamente interessante. A gente não pode deixar de se aproximar dessa obra, mas uma obra eivada de um pensamento de época, e isso... A gente não pode usar o pensamento de época para justificar racismo. Claro. A gente não pode usar o pensamento de época para justificar intolerância, certo? Mas assim, um pensamento de época dito científico, que com várias ramificações, antropologia médica, medicina legal, enfim, que fundamentou um racismo que até hoje ecoa, né? Que fundamentou um racismo que até hoje ecoa, um racismo que é baseado, sobretudo, num corpo, um corpo que é vítima. Eu sempre digo que as várias formas de preconceito, todas elas são cruéis, mas várias delas a gente pode tentar fugir dela. Tá? Por exemplo, um gay pode fingir que não é gay e achar que está fugindo da homofobia, mas um homem e uma mulher preta não conseguem fugir do racismo, certo? Porque esse corpo é alvo. Tá? E aí, naquele lugar, então, Então, esse era o motivo, por exemplo, né? Lá em 97, quando a gente começou essa discussão, quer dizer, eu falei em 97 e 74. 97 essa história volta de novo, mas a gente fala. Mas em 97 o museu fechou para uma pequena reforma e foram 2 anos de batalha novamente, 97 e 99. E aí uma das coisas que a gente ouvia é que aquele lugar não era apropriado, por algumas justificativas. E quais eram? Que eram as mesmas. Por exemplo, que a principal e mais absurda é assim, para muitos desses médicos dessa antiga geração, tá, efetivamente houve uma renovação bastante de lá para cá, aquele prédio é um templo sagrado da medicina brasileira. Então, eles diziam coisas do tipo, há uma matéria, né, esse foi o tema do meu mestrado, pensando no sistema de informação, há uma matéria que vai dizer, por exemplo, que o templo sagrado da medicina brasileira ia ser maculada pela presença de mandingueiros, batuqueiros, certo? Capoeiras e tudo mais. O que eu, quando li a obra, quando li a matéria, digo assim, que pena que isso não foi um vaticínio. Tudo que o Museu África gostaria de ser, e efetivamente, é que mandingueiros, batuqueiros, capoeiristas, mãe de santos e toda a categoria, certo, diversa do povo preto frequentasse o museu. Sim. E aí eles falavam, então esse era um. Outro era que o racismo, na verdade, usa os argumentos mais elaborados, né? Outro é que, por exemplo, aquele prédio de fachada
eclética, não combinava, certo, com o conteúdo que seria arte e cultura africana, numa perspectiva. Então, assim, o racista, e isso em 2023 é igual, né? O racista, o fascista, ele é o dono de todas as ciências, né? Então, ele entende de arquitetura, ele entende de museologia, ele entende de antropologia, ele entende de tudo. Então, ele sai atirando para todos os lugares. Então, chegava a dizer assim, que o lugar do museu afro era no Pelourinho, que sempre foi o lugar, Meu certo, Deus. dos negros, assim. E eu não sei se eles tinham dimensão, mas tinham do que estavam falando, tá? Só para terminar essa história, porque também a gente não precisa nem gastar muito tempo aqui dando muito espaço. Mas é importante, Claro, porque registrar. quando a gente pensa nisso, a gente pensa na importância desse museu ainda hoje. Não só dele, como tantos outros. A gente pensa na importância desse programa, tá? Porque está aí vivo, está tudo aí, certo? Está tudo aí, está dado, certo? Se a gente pensar, são gerações, são gerações. A gente tem uma história, assim, se a gente vai descendo para trás, a gente chega muito rapidamente em gerações de homens e mulheres escravizados. São nossos tataravós, Sim. certo? Está ali, certo? A gente conviveu na infância ainda com essa memória muito forte, esse trauma muito forte. Então, essa é uma questão. Então, essa luta foi perdida efetivamente por eles, mas não sem uma consequência drástica. Aquele projeto de 11 mil metros quadrados de um museu que ocuparia todo aquele prédio foi reduzido a um projeto de menos de 500 metros quadrados, que é onde o espaço em que o museu funciona até hoje, aliás, melhor. Não é porque ele inaugura com mais ou menos 500 metros quadrados. Em 97, como eu falei, quando eu fui convidado para coordenar o museu, a gente conseguimos um recurso para fazer uma pequena reforma, levamos 2 anos fechados com os mesmos argumentos. Inclusive, alguns daqueles médicos, ou os seus filhos, né, porque é uma área onde você tem geração, os seus filhos continuavam com o mesmo discurso, que repercutia na imprensa, tá, repercutia na imprensa e tudo mais. Então, de 97 para 99, quando a gente tem uma outra crise com os mesmos argumentos, o museu novamente perde um espaço, que era o espaço da antiga sala de exposição temporária, mas a gente resiste, tá? Foram vários anos de resistência, enfim, e hoje a gente se mantém lá numa outra perspectiva. Hoje é um pouco, como hoje a Faculdade de Medicina efetivamente ocupa aquele prédio, a diretoria lá, cursos de pós-graduação, hoje é extremamente difícil a gente avançar em outras áreas ainda. Por exemplo, nós damos aulas ou fazemos palestras e outras atividades dos museus usando salas cedidas pela Faculdade de Medicina, o que é uma coisa extremamente positiva, mas para mim, que vivi, certo, isso, quando comecei lá, voltei lá na década de 90, para mim é uma situação. A gente ia fazer alguma atividade, a gente tinha que pedir permissão, a gente, por exemplo, não podia fazer barulho, tá? Não podia fazer barulho. Então, uma atividade com a tabaco, não sei o que, fica aí, não fica. Mais uma vez, era um corpo negro circunscrito, né? Quer dizer, o Museu Afro é um corpo negro da cidade, tá? E uma tentativa de silenciamento desse corpo, E uma né? tentativa por exemplo, quando a gente chega num lugar em que a gente não pode fazer barulho, é o mesmo argumento da perseguição aos terreiros na primeira metade do século XX. Porque, novamente, não havia nenhuma perseguição à religião propriamente dita no cinismo da branquitude do Estado brasileiro, mas havia perseguição aqui, a sujeira que os deboches provocavam, ao barulho, não por acaso, é que a tabaco é dos objetos que mais eram tirados como prova. O barulho, então o cidadão de bem ligava para a Delegacia de Jogos e Costumes para reclamar, certo, de que estava sendo incomodado no seu sono pelo barulho e tudo mais. Então são os mesmos argumentos, é um discurso muito bem preparado, certo? Eu não tenho nada contra a sua religião, mas a sua religião faz barulho, certo? Então não me incomode, não. Então não me incomode, não. Calha a sua boca. E quando é que esse cenário lá na faculdade começa a mudar e começa a haver uma melhor harmonia, tanto entre o museu e a universidade? Entre a universidade, na verdade, não, assim, houve essa crise, mas efetivamente, por outro lado, o museu foi muito bem recebido pela universidade como um todo. Desde que se supera essa crise em 82, ele abre, tá? Ele se torna um espaço extremamente pulsante, importante, enfim. Mas eu diria que, mais ou menos, correndo o risco de estar errando um pouco mais, um pouco menos, há mais ou menos 10 anos a gente tem um novo perfil. Eu estou lá há 29 anos. Tá? Nossa, pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo. Eu estou lá há 29 anos. Eu tenho acabei de orientar no mestrado, a Amélia, que também é funcionária do museu. Ela descobriu que quando eu entrei
pela primeira vez para coordenar o museu. Como você disse, o museu hoje ele é coordenado pelo Departamento de Museologia. Como nós somos poucos, tá? E desses poucos, nem todos têm aderência ao tema, e mesmo quem possa ter aderência não tem perfil de gestão, não quer fazer uma outra coisa, então um pouco você tem 2, 3 pessoas que podem. Então eu fico meio que revezando. Pode ser que um dia eu vá entrar para a história como o cara que não largou o osso, tá? Já entrei. Outro dia eu li um trabalho que falava isso, que era o cara que não largou o osso, que sentou em cima do museu e não sai, mas isso não está me preocupando. Eu tô aqui, eu tô sedenta, mas alguém... Por exemplo, eu não largo o osso, mas estou dividindo o osso, por exemplo. Estou fazendo com que esse osso sirva. Sim. Mas, enfim... Ela descobriu que quando eu entrei para coordenar o museu, ela tinha 1 ano de idade. Nossa! Certo? Ela tinha 1 ano de idade. Aí você se entregou. Certo? Aí eu me entreguei. Não, é que eu comecei cedo, E aí ela ficou surpresa, porque o museu inaugurou em 82, né? Sim. A minha vida no Museu Afro começa em 84, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Sabe? Enfim, tinha 20 e poucos, porque eu tinha 18 anos. E agora a gente faz as contas. Sabe? Faz as contas, que tem 39 anos, que é a minha idade, eu nasci em 84. E aí, meu filho, se for calcular em casa, você tá com a cara ótima. Não então, precisa fazer a conta, não. 55, aí, 55, com o corpinho de 20. É muito tempo. Eu era estudante do Severino Vieira, do curso de turismo. E aí... tinha os estágios. No meu último ano, meu estágio foi no Museu Afro-Brasileiro. Aí ficou, agarrou a mão. Não, aí eu fiz estágio em 84, passei lá o tempo que precisava fazer. Fui cuidar da minha vida, não sei o quê. Em 94 eu volto como professor da universidade. Fiz concurso também muito cedo, tá, para a universidade. Volto e aí comecei a me envolver em alguns projetos que eram projetos relacionados à questão. Precisamos criar um componente que era sobre cultura material africana e afro-brasileira. Na universidade, começamos a criar, e aquela velha coisa, aí surge uma demanda da reitoria de que precisava de alguém para poder tocar aquilo, e aí eu, por aderência, obviamente todas as aderências que vêm de história de vida e tudo, mas na perspectiva da academia, por aderência acadêmica, eu acabo indo para lá, achando que eu ia passar uma chuva para coordenar um projeto, e nisso são todos esses anos, desde 97, indo e vindo, saí para o pós-doutorado, voltei, não sei o quê, saí para um pós-doc, saí para o doutorado, voltei 4 anos, saí para um pós-doc, chamei Graça Teixeira para passar o ano, aí dei um golpe, aí quando voltei, digo assim, aí fiquei 8 anos, só voltei 8 anos depois, e agora estou começando a pensar na saída, depois que a gente fez as festas dos 50 anos e arrumar um monte de coisa que ainda a gente quer arrumar na casa no ano que vem. Então fique aí, porque tem muita coisa ainda para você fazer. Deixa chegar aos 55, 60 Tá do museu, tá bom. Não precisa ter pressa, não. Mas fala pra gente um pouco desses desafios, né, do dia a dia, dessa gestão. Eu sei que não é uma tarefa fácil, a gente vai abordar aqui diversos assuntos, como principalmente o acesso, né, da população de um modo geral, mas o que é que você considera, principalmente de forma interna, os principais desafios de gerir um museu? Principal, por exemplo, ainda que o museu, sobretudo, desde que eu estou na década de 90, sendo chamado por um reitor especificamente para ir, é um lugar que a universidade efetivamente trata com bastante atenção, mas tem desafios estruturais, por exemplo. Você pensar, por exemplo, na estrutura da universidade, pela própria forma como ele foi criado, o museu foi criado como um elemento de um projeto. Tá? Por exemplo, até hoje o Museu Afro-Brasileiro, com toda a potência que tem, inclusive a Universidade Federal da Bahia tem hoje 4 espaços museológicos, tem vários, mas quando se pensa de fora, inclusive dentro da universidade, que são o Museu de Arte Sacra, o Museu de Arqueologia, a Sacra fica num prédio fantástico na Rua de Santa Teresa, no Convento de Santa Teresa. A gente tem o museu no mesmo prédio do Museu Afro-Brasileiro, você tem embaixo o Museu de Arqueologia e Etnologia, que é por si só um sítio arqueológico, porque ele foi instalado no local onde foram identificadas as ruínas, os vestígios, não ruínas, os vestígios do antigo Colégio dos Jesuítas, do primeiro Colégio Jesuítas do Brasil, o Museu Afro no piso térreo e o Memorial de Medicina, certo, no primeiro andar. Então, mas, por exemplo, desses 4, o MAFRO é o único, na verdade o Memorial também não é uma unidade, o Memorial é um setor dentro da Faculdade de Medicina. O MAFRO hoje é um núcleo de pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Então, quais são as dificuldades, por exemplo? O MAFRO não tem dotação orçamentária, por exemplo, tá? Então, o MAFRO, todos os recursos do MAFRO são relacionados à bilheteria, que, para nossa sorte, é uma bilheteria que efetivamente dá conta das nossas necessidades, mas qualquer outra coisa mais ampla. A gente agora está num projeto
de reestruturação e a gente está procurando parcerias, inclusive, começamos a procurar, por exemplo, emenda parlamentar, que efetivamente tem sido um mecanismo que tem nos ajudado muito, tá? Então, a gente tem, então, essa primeira dificuldade de gestão de recursos, tá? É uma equipe muito pequena, muito enxuta, mas hoje a gente tem uma equipe que é muito pequena, mas muito enxuta, mas pela primeira vez a gente tem um número de museólogos. Hoje eu não sou do quadro, eu sou do departamento, mas contando comigo, nós somos 4 museólogos, então a gente tem, e aí 4 museólogos, além de mim, 3 museólogas, tá? E que o museu, uma das dificuldades é que o museu é uma estrutura complexa, né? Mesmo na universidade, muita gente acha que o museu se resume à exposição. Sim. Mas para chegar à exposição, certo? Que é um Você tem caminho. uma boa exposição precisa de um setor de conservação, um setor de dinamização, um setor de documentação, certo? Efetivamente, o setor hoje, por exemplo, o museu não vive sem um bom setor de divulgação, certo? E de mídia e tentando dar conta, certo? De uma velocidade que não é, a gente precisa, nunca vai dar conta, é uma outra mídia, uma outra perspectiva, mas a gente precisa efetivamente também dar conta dessa outra perspectiva, de um outro tempo de fruição, de um tempo de fruição que é entrar no site em 2 minutos, certo? Ainda que isso, eu me lembro lá atrás, né, quando começa o mundo virtual, isso também aconteceu muito na perspectiva dos livros. Os museus vão acabar, os livros vão acabar, porque agora tudo não é o contrário, né? Efetivamente, a gente tem, felizmente, um movimento contrário que, quanto mais as pessoas acessam virtualmente esses espaços, mais elas ficam tentadas, porque o fetiche, a vontade de ver de perto, de chegar, de estar, o corpo, a corporalidade, por mais que a gente tenha hoje 1000 periféricos que você possa até tocar, certo, virtualmente um outro corpo com óculos e tudo mais, mas a experiência, certo? A experiência sensorial de estar, enfim, inclusive até da fadiga, certo? Ela é uma experiência que faz parte. Então, uma delas é de recurso, mas ela não chega a ser um entrave. Não chega a ser um entrave. Às vezes eu até digo que isso é muito comum, né? Na área, assim, que acaba sendo uma coisa meio, talvez, estúpida, assim. Ele fala assim, quando eu vejo alguém dizer assim, porque eu ganhei 1 milhão para fazer um projeto, eu digo assim, eu não ia dar um trabalho, gerir 1 milhão, mas a gente sabe. É que nem quando a gente diz, não quero ganhar na loteria não, porque não sei o que fazer. Não, a gente de repente mas é um sonho. descobre. Mas enfim, seria esse, mas não é um entrave, porque a gente tem, por exemplo, a gente tem muito apoio, então, o que é que facilita? Sermos um museu universitário. Sim. Então, por sermos universitário, toda a parte de funcionamento, a partir de uma equipe pequena, é dada, por exemplo, com a presença de estudantes que efetivamente, não somente da área de museologia, tem estudantes de artes, do BEI de humanidade, de estudantes, inclusive de outras universidades, tá, que nos procuram para estágios pontuais, tá, de fora do Brasil. O museu é extremamente procurado. Tá? Não há uma semana que ele não seja procurado por um pesquisador que queira fazer residência e tudo isso. Qual é a consequência disso? É um museu e é um dos projetos para o ano que vem, que é lançar, ainda que seja digitalmente, certo, todas essas publicações. Então, hoje a gente tem uma dezena de estudos que já foram feitos sobre o acervo. Tá? Então, isso é um facilitador. Mas qual é, por exemplo, o efeito colateral disso? O estagiário chega para passar 1 ano, 2, quando ele está no ponto... Sai. Vocês devem passar por isso também, né? Quando ele está no ponto, certo? O cara está pronto. Você diz assim, eu queria esse cara a vida toda. Ele sai. Quando não acontece uma coisa pelo meio do caminho, ele fica tão bom que aí ele descobre outra coisa para fazer. Eu agora fui, não sei o quê, e volto. Então, você está sempre começando. Mas, por outro lado, como é um museu universitário, isso que, por um lado, é um problema, isso também é uma grande virtude do museu, né? Que é estar sempre, certo, ali, dando a mão para alguém, certo? Sim, isso é e que vai. Mas, enfim, o museu tem um grande facilitador que é estar no centro histórico. Tá? Que é estar no centro histórico. Então, ele hoje creio que com a Santa Casa de Misericórdia, o Museu da Santa Casa, que está fechado para reforma, deve ser reaberto, bombando aqui no ano que vem, um projeto todo de renovação. O museu, ele é o mais visitado do centro histórico. E aí, curiosamente, porque quando a gente pensa nesses espaços culturais, em cultura, de certo modo, a gente pensa que um dos entraves para a fruição da cultura é o fato de ser pago ou de ser gratuito. Sim. E fica muito
evidente que não é. Obviamente que a questão econômica é um problema, mas ele é um dos únicos pagos do Centro Histórico, junto também com o Museu da Santa Casa de Misericórdia. Então, assim, ele consegue ter. Agora, obviamente, então a gente tem, por exemplo, estudante de escola pública não paga. A gente tem um programa intenso de atendimento às escolas, tá? As escolas privadas, as privadas pagam um valor, as públicas. E o entrave maior é uma coisa que não é nossa. Quando me pedem para falar, as pessoas ficam achando muito que é nossa, de Salvador, isso e aquilo, porque a gente não gosta de cultura, eu engano, né? A gente, na verdade, nós somos a própria efervescência cultural. É que, pelo mundo todo, eu ouso dizer, assim, museu é um lugar de escola e de turista. Tá? A população, o que é que leva a população ao museu? Nós recebemos muita população local, gente que vai levar um amigo, o museu é motivo de orgulho, assim como vários outros que tem na cidade, mas assim, por que escola é turista? No caso do nosso, inclusive, porque óbvio, né? Tem gente, eu observo que entra, não sabe nem exatamente onde está entrando, vê aquele prédio monumental, aqui tem alguma coisa boa para ver, certo? No encantamento, assim. O encantamento, certo? O encantamento do prédio como um todo, e entra e fica. Ontem o museu estava bombando de gente, escola de manhã, escola de tarde, gente. Ontem eu fiquei até o final para fechar, 5h10 ainda tinha gente dizendo assim, eu vou ter que sair. Eu digo assim, enquanto eu estiver fechando, certo? Porque tem um detalhe, né? Por exemplo, as pessoas estranham muito porque o museu não funciona no final de semana, Sim. É um problema. É uma queixa recorrente. É uma queixa recorrente minha, inclusive, certo? Minha. Mas assim, não justifica, mas explica. Tá? O museu está numa estrutura federal, tá? Que a gente sabe, sucateada há bastante tempo com a questão de funcionários. Tá? E a gente tem um corpo muito reduzido de funcionários que a gente, com esse corpo reduzido, mal consegue que ele funcione. Isso eu estou falando de portaria, eu estou falando de pessoal que vai fazer mediação. O museu não é um equipamento, simplesmente você abre a porta, certo? E entra. Então, assim, a gente não tem... E isso eu falo, e assim, ao falar eu digo assim, você pode dizer assim, não é um problema da cidade, vocês têm que resolver, a gente tem que resolver, certo? Mas, enfim, efetivamente a gente tem feito algumas coisas pontuais. Final de semana. Final de semana, a gente precisa fazer final de semana. A equipe não se furta a isso, mas, por exemplo, uma das coisas, qual é a moeda de troca para isso? O negócio é a folga. Então, você já tem uma equipe que mal dá conta do funcionamento durante a semana. Se você negocia a folga, você vai ter problema durante a semana. Mas, enfim, outro problema, e assim, eu falo com os meus alunos, e mesmo quando alguém me fala assim, eu gosto de adiantar as questões, assim, mas você falou, nós não somos um prédio acessível. Sim. Nós não somos. Essa semana alguém me manda do nosso canal de comunicação, alguém perguntava assim, o prédio é acessível, o museu é acessível para cadeirante, tá? Aí ela me pergunta assim, o que a gente responde? Eu digo assim, o que tem que responder, não. Não, é um problema. Existem leis federais, por exemplo, há uma lei federal que há muito tempo já venceu, de que todos os espaços federais precisavam ser acessíveis. E a gente esbarra nas várias coisas, né? Porque não... E aí algumas coisas que, efetivamente, são justificativas que não justificam. Então, porque... vamos ter uma rampa... Uma rampa de acesso. Aí vem as mais diversas justificativas. Tem desde justificativas técnicas, porque como você tem um espaço de passeio muito curto, você, para ter uma rampa... Porque a primeira coisa que a gente, para falar de acessibilidade, tem que falar em quem entende acessibilidade, né? Então, não basta sair por aí colocando rampa, porque às vezes, assim, outro dia eu estava num lugar que dizia assim, gente, o cadeirante vai ter que ser um Hércules para subir aquilo ali. E uma outra coisa, né, que é essencial na acessibilidade, que a acessibilidade não pode levar ao constrangimento. Sim, com certeza. Não pode levar ao constrangimento. Então, assim, não somos acessíveis, certo? Precisamos ser acessíveis. Esse é um dos projetos para o ano que vem. Certo? Não somos. Então, porque aí alguém fala assim, eu acho que nunca foi feita nenhuma pesquisa junto ao IPHAN, por exemplo. Aí tinha, é um prédio tombado e o IPHAN não deixa. E aí, assim, se o IPHAN não deixa, é um grande absurdo, né? Não estou dizendo nem que não deixa, claro. Porque entre os corpos e os prédios têm que sempre ser privilegiados. Tá? Tem que ser privilegiados. Então, não somos acessíveis. A gente consegue ir com cadeirante
entre no museu, visite o museu, vai conseguir, mas naquela perspectiva que é do constrangimento, de carregar a cadeira, de puxar para cá. E não é isso, né, que as pessoas querem. Certo? Mas segure aí que a gente, na volta do nosso intervalo, você vai falar um pouco mais sobre essa programação para o cinquentenário do Mafro, que vai ser agora, 2024. A gente quer saber muito mais ainda sobre essa programação. Quero saber sobre a biblioteca virtual, quero saber sobre as coleções, mas tudo isso na volta do nosso intervalo, porque a gente vai ver agora o nosso perfil Azeviche e a gente já volta conversando ainda mais com Marcelo Cunha, coordenador do Museu Afro da Bahia. Não saia daí. Olá, eu sou Clício Santana, sou professor e historiador. Estou aqui hoje no quadro Perfil Azeviche para falar de um personagem da nossa história. Um homem negro que ao longo do século XX fez e aconteceu na nossa história. O nome dele é Abdias do Nascimento. Ele nasceu em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade chamada Franca, lá em 1914. Como vários outros homens e mulheres negras daquela época, nasceu de uma família pobre. Depois migrou para a cidade do Rio de Janeiro com sua família, já ali com 13, 14 anos, para trabalhar. Seu pai era um sapateiro e sua mãe empregada doméstica. Ele trabalhou como sapateiro, trabalhou também como ajudante em um escritório, em um odontológico da época, onde tinha, por incrível que pareça, uma grande biblioteca. Nos fundos ou no quarto, não sei exatamente onde Abdias começou o seu hábito de ler, que leu os clássicos da literatura, seja Machado de Assis, Lima Barreto na época, mas também Aristóteles, Euclides da Cunha, o que circulava naquela época, aquele jovem menino começou a ler naquele escritório ali, meio subalterno, onde ele trabalhava como faxineiro. A partir disso, ele ingressa no exército, reza a lenda que ele falsifica um documento alterando a idade para entrar no exército e consegue dar início e continuidade aos seus estudos, né? E torna-se um expoente na questão racial. Na década de 30, já um jovem ali com seus 20 e poucos anos e o Brasil pegando fogo no chamado Estado Novo com Getúlio Vargas, a Europa em guerra e tudo mais, Abdias faz parte da frente de integralismo brasileiro, que incrível que pareça tinha feições fascistas, mas fascistas em que sentido? Eles eram integralistas e defendiam o Brasil, eles eram nacionalistas. E naquela época, Abdias achava que era uma alternativa contra as ideias getulinas de Getúlio que imperavam na época. Depois ele se arrepende, obviamente, percebe que era uma grande cilada e vira um grande opositor dos regimes políticos do Brasil daquela época. Na década de 40 ele é preso, né, dentro do estado de Getúlio Vargas e vai para a cadeia. E aí ele faz o quê? Ele monta um teatro do subalterno, um teatro do presidiário, onde ele e os próprios presos, né, ele era um presidiário, encenam peças, fazem figurinos, fazem montagens e apresentam as peças dentro da cadeia. Né? E isso daí era muito importante. Ele é solto um pouco mais já na década de 40 e monta naquele período uma coisa que vai mudar as artes no Brasil, chamado TEM, Teatro Experimental do Negro, onde os negros vão ser expoentes, vão ser protagonistas nas artes teatrais até então pouco vistas. Não é à toa que vai existir o blackface, né, onde atores brancos e atrizes brancas pintavam sua cara, seu rosto de tintas pretas para representar personagens negros quando raramente existia, de forma geralmente pejorativa. Ele vai seguir nessa militância, vai vir a ditadura militar na década de 60, onde ele vai ser exilado, ele vai sair do Brasil pela perseguição política dos militares, sempre questionando essa pauta do genocídio, da morte da população negra, do abandono da população negra pelo Estado. Ele vai para fora, né? Ele tem uma formação muito ampla, vira professor na cidade de Nova York, na Nigéria, em outras universidades durante a década de 60 e 70, onde vai ter uma produção gigantesca intelectualmente. Especialmente eu queria destacar, em 1978 ele vai publicar um livro que é um marco na trajetória intelectual da população negra, que é o genocídio negro brasileiro. É um tema tão atual nos dias de hoje, quando a nossa juventude está morrendo tanto, mas lá em 78 Abdias já lançava esse livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro, que é muito importante, tem uma edição novinha aí, revisada e ampliada para você dar uma lida.
ele continua produzindo. A ditadura livre, na década de 80, a gente sabe que vai se abrindo o processo de redemocratização e o processo de anistia, ele volta para o Brasil e vai participar ativamente da redemocratização brasileira, vira senador, propõe uma série de leis, né, muito ativo, inclusive leis hoje que a gente usufrui no nosso estado, como a lei das cotas raciais. Abdias de Nascimento já estava propondo na década de 80, a lei da transformação do dia 20 de novembro em feriado, a lei da celebração de heróis e heroínas negras na nossa escola, o ensino de educação africana e afro-brasileira na educação básica e diversas outras leis que ele propôs quando era senador, mas muito ativo no campo das artes, no campo da militância, no campo da política e no campo da cultura negra, né? Ele nos deixou bem velhinho, mas o seu legado, a sua história permeia cada canto desse país negro que é o Brasil. E esse quadro, Perfil Azeviche, é só uma cerejinha, né? Uma cerejinha ou talvez uma jabuticaba para ficar mais parecido com os nossos personagens, para você poder mergulhar nesse universo que é a cultura, a história e o protagonismo negro no nosso Brasil. Fica essa dica. Agora, eu quero que você, Marcelo, fale para a gente um pouco sobre as coleções, né? Quem vai lá no museu, o que é que vai encontrar, né? Eu sei que existem coleções da cultura afro-brasileira, da cultura africana mais diretamente, então dá uma pincelada aí do que é que as pessoas vão encontrar lá. Então, bem rapidinho, a coleção, por exemplo, nós temos a afro-brasileira, por exemplo, ela tem uma importância, porque lembra que eu falei do museu, que ele, quando surge em 74, dentro do CEAL, é um espaço super dinâmico de circulação de pessoas. Então, a comunidade de Santo, por exemplo, tinha muita IA que ia... eu falo que fazer curso de línguas, mas certamente muitas delas foram lá dar aula, né? Porque essas IAs todas eram plenas de conhecimentos da língua e tudo mais, enfim, era muito mais um lugar de encontro. Então, por exemplo, a nossa parte afro-brasileira, por exemplo, nós temos uma coleção importantíssima, doada por várias sacerdotisas e por vários sacerdotes do axé. Tá? Uma parte tá exposta. Os museus têm um grande problema, porque não há capacidade espacial de expor tudo, enfim, mas há um acervo bastante significativo, então um acervo que conta a própria história dessas casas. Por outro lado, então, obviamente, tem vários objetos, são objetos de fundamento que não seriam, obviamente, esse acervo das IAs e dos babás, por exemplo, são basicamente indumentárias, objetos. A gente pode encontrar uma espada que foi doada para o Maiá e tudo mais. Algumas delas, inclusive, é curioso que doaram comprando. Então, compraram e disseram assim, eu vou doar esta peça. Complementar a isso, teve compra mesmo. Teve encomenda de alguns artistas locais, assim, ferreiros e tudo mais, e teve compra. Curiosamente, eu falei do Camafeu de Oxóssi, ele tinha uma barraca no Mercado Modelo, tá? E ele doou. Tá? Algumas coisas foram compradas e outras foram ferramentas, peças de assentamento, enfim. Então, essa é uma coleção importantíssima, essa parte afro-brasileira. Aí a gente tem a africana, que eu falava de VG. Então, o VG, no início, quer dizer, num determinado momento aí, 77, o VG, então, é incumbido pela universidade de fazer uma primeira viagem de coleta de peças. Então, aquela coleta que deveria pegar o continente africano como um todo, acabou nessa conjuntura de crise, acabou que ficou restrita, circunscrita à Nigéria e o Benin. A nossa maior coleção é Benin. Tá? O museu não tem uma coleção muito grande. Hoje, essa coleção original ela é uma coleção de cerca de 1.100 peças. Hoje, com outras coisas chegaram, a gente chega a 1.500 mais ou menos. Então, a gente tem umas 300 peças que vêm do Benin, enfim, Benin, Nigéria e outros territórios, tá? Mas, basicamente, acaba que tem um efeito colateral que não era o que se queria, porque quando se pensava no museu, se pensava em falar em todas as áreas, toda é muita coisa, mas em várias áreas culturais do continente africano, e quando a pesquisa, enfim, fica reduzida, ou sobretudo concentrada entre Benin e Nigéria, acaba que o reflexo disso é um acervo, sobretudo iorubano, sobretudo nagô, e acaba reproduzindo na exposição, ainda que tenha de outros territórios, mas acaba reproduzindo quem está desavisado vai pensar que foi intencional. Sim. Sobretudo porque VG era o homem que estudava esse universo. Mas quando você para e olha o projeto dele, não era mais o museu. Essa é uma das dificuldades do museu ainda hoje.
A gente tem uma coleção de peças em gesso que chegam, inclusive, bem antes do museu ser criado, que foram doadas por um museu, que aí essas são de um outro território cultural, do universo banto, tá? Então dá um certo contraponto. Então essa segunda, uma coleção que é uma coleção toda comprada por encomenda, ao contrário, né? Os grandes museus do mundo, eles vão ter peças africanas, esse é o grande problema que precisa ser revisto, fruto da violência colonial, do furto, da rapina do século XIX. A nossa coleção, mas é uma coleção do século XX. Sim, é uma coleção do século XX. É uma coleção do século XX, encomendada. Hoje, há algum tempo nós descobrimos, isso a gente vai trabalhar na documentação, e o VG era muito detalhista, né? Então a gente tem hoje a anotação dele de onde o nome do ateliê que ele encomendou cada peça. Então tem essa peça, a gente tem um conjunto de 27 painéis do Caribé, certo? Que não, efetivamente, que inclusive há alguns anos ele passou, a Prefeitura de Salvador fez um tombamento da obra de Caribé. Sim. E esses 27 painéis estão incluídos nesse tombamento municipal, que são os painéis que tem uma longa história que, enfim, a gente não vai contar agora, mas que tem origem num banco da família Clemente Mariani, quando o banco fechou, ele foi colocado em depósito no museu. Então a gente tem isso. E tem uma coleção, que é uma coleção muito sensível, que desde 2010 está no museu, que a gente está trabalhando ela no ano que vem. Enfim, a gente deve lançar um catálogo e ter algumas coisas, que é a coleção proveniente do antigo. E a gente volta para o começo da história, proveniente do Museu Estácio de Lima, que tem a ver com as origens dos estudos dessa cultura, da cultura afro, a partir do Nina Rodrigues, ainda que essas peças não tenham nada a ver com o indivíduo Nina Rodrigues, e que a partir da década de 20 vai sendo formada, tá? E que parte dela não total, desculpe, ela é proveniente do Museu de Polícia, do Departamento de Polícia Técnica. Então, durante décadas, a sociedade civil reclamou que essas peças saíssem desse lugar. O problema não é somente a origem, mas é o contexto. Então, era um museu dos horrores, né? Então, um museu que você tem completamente datado, não é uma invenção daqui, é uma coisa da Europa, é uma coisa, esse museu de antropologia médica, de medicina legal. O nosso misturava cangaço com problemas de malformação patológica, com contravenção. Então você tem um módulo dedicado a pensar o uso, produção e consumo e tráfico de drogas, falsificação de dinheiro. Você tem uma série de questões que levam para um campo semântico da marginalização, da criminalidade, da corrupção, da anomalia, da monstruosidade, e no meio disso tudo, elementos de arte sacra religiosa, afro-religiosa. Em 2010, enfim, essas peças foram retiradas pelo governo do estado, e aí eu preciso falar de Luísa Bairros, que foi ela que estava à frente da CEPROME na época, e quem liga para mim e diz que aquele era o lugar, e aí foi feita uma consulta com a comunidade, desde 2010 está lá, em comodato, ano passado foi doado. Essa é uma coleção que faz um contraponto, que é uma coleção extremamente importante para a gente poder falar dessa história, não só da história da violência e do racismo, mas, sobretudo, da sobrevivência, né? Porque, a despeito disso tudo, nós estamos aqui, certo? Ainda que não tenha sido fácil. Pronto, eu queria que você falasse agora um pouco sobre a biblioteca virtual, né? O conteúdo que vocês disponibilizam online e que tem lá também a revista do Mafro. Então, fala um pouquinho desse conteúdo que está lá disponível, onde as pessoas podem acessar, como é que elas fazem para poder fazer essa visita e o que é que elas vão encontrar lá. O link é um link, na verdade, dentro do nosso site. Então, ela ainda bem aquém do que a gente gostaria que fosse. Ela precisa ser turbinado, mas lá já podem ser encontrados vários textos acadêmicos, publicados ou não publicados, que a gente encontra. Então, está no nosso site, um dos projetos do ano que vem é exatamente ampliar, enfim, a gente pretende lançar uma série. E aí, falando da revista, a revista foi surgiu na pandemia. A gente precisava fazer alguma coisa para se comunicar, e não era muito da nossa cultura esse universo. E aí surgiu a revista, que é Africanidades, que não é uma revista de fluxo contínuo, ela efetivamente
são números especiais que vão, nós estamos no terceiro número, enfim, e que é uma revista bastante interessante, e a nossa intenção, inclusive, ainda que seja dentro da universidade, a gente tem nós tivemos uma parceria com uma universidade, um museu na Alemanha, e um grupo que envolvia pesquisadores de várias partes do mundo, e aí nós lançamos um número, e aí aquilo que a gente não queria, que era que a revista fosse mais formal, com ISSN, a gente acabou tendo que fazer, porque na parceria foi necessário, mas é uma revista, inclusive, que a ideia não é que somente pessoas da academia publiquem, mas é sobretudo uma revista de divulgação, tá? Então, que pessoas interessadas, nós vamos lançar um edital para que pessoas interessadas em publicar na revista possam publicar, né? Que ótimo. Então, você que ficou curioso, além de você poder acessar a biblioteca virtual através do site da UFBA mesmo, você também pode botar no Google Mafro, que vai direto, é o primeiro link que vai aparecer, é o site do Museu Afro da Bahia, ou você anote aí, mafro.ffch.ufba.br. Também não é tão difícil e a gente vai colocar aqui embaixo para que você possa acessar aí a qualquer momento, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho dessa programação, né, dos 50 anos do Museu Afro da Bahia. O que é que está previsto? O que é que vocês estão pensando? Além dessa reformulação, dessa adaptação do site, o que mais que vocês estão prevendo? Os nossos sonhos vão depender das parcerias, né? Certo. Então, o primeiro, por exemplo, essa exposição pensada para abertura em 74 e adaptada em 82, porque o VG ele pensa em 74, mas no meio do caminho isso vai se diluindo por conta de todas as questões, e a gente tem uma figura extremamente importante que é da professora etnóloga, etnolinguística, tá? Ieda Pessoa de Castro, sim, que vai ser a pessoa que fazia parte do CEAL, foi ativa nesse projeto, tá? Junto com Jacira Oswald, uma museógrafa, elas fazem uma adaptação para esse primeiro projeto. Uma das nossas vontades, como é uma exposição extremamente interessante, que ela foi modificada, porque efetivamente as exposições se modificam, mas agora um pouco a gente pretende fazer uma exposição que dialogue com a primeira exposição, tá? Então, que dialogue, a gente precisa contar essa história, então tudo isso que eu falei aqui, o visitante hoje entra e sai do museu, ele tem basicamente, até porque o museu não é um lugar de texto, né? Então, a gente vai dar conta disso pela própria exposição. Então, isso precisa ser dito. Quer dizer, esse museu tem que ser pensado como esse lugar, esse museu tem que ser pensado como um reflexo desse momento que está articulado com a sociedade como um todo e que efetivamente ele continua nessa articulação. Então, a revisão da exposição, tá? Resolver problemas de acessibilidade e de infraestrutura. Então, é impossível pensar, é lamentável toda vez que a gente responde, não, a gente não tem acessibilidade para cadeirante. Tá? De vez em quando a gente faz umas loucuras. Um dia desses chegaram antes da pandemia, 3 pessoas cegas e assim, a gente quer visitar o museu. Eu digo, sim, vocês vão visitar o museu, sim, mas a gente vai poder tocar? Sim, vai poder tocar. Isso para algumas pessoas da área, o que eu vou te contar é um sacrilégio. Aí a senhora faz assim, mas você não vai me botar luva na mão não, né? Eu falei, porque é essa, né? A primeira coisa que você imagina quando você vai fazer acessibilidade para alguém que não enxerga ou para alguém que precisa, porque não são somente pessoas que não enxergam, que têm o tato como uma referência. Vamos botar luva, aí ela me derruba, ela fez assim, você já lavou o prato de luva? Aí eu falei, já, ela falou, foi bom, você sentiu? E aí foi subversão total. Subversão total. Eles passaram o resto da manhã lá e voltaram de tarde. Enfim. E aí alguém, sobretudo um estádio, falou assim, mas como assim? Eu digo, como assim? Precisa. Não, a gente vai ter que aprender na marra. Ou a gente aprende ou a gente não aprende. As peças vão sofrer com esse toque? Não. Quando a gente pensa no toque, obviamente você tem... Até para a pessoa que toca, então, por exemplo, tem muitas coisas perfurocortantes, então a gente teve cuidado, olha, de conduzir, não toca aqui, é metal, não sei o quê. Mas não, a gente, você tem problema com o suor da mão, isso é pensado em grande escala, não é no momento que alguém vai tocar e acabou com a peça. Mas se é esse o problema, fique lá limpando depois, limpe, certo? A gente precisa fazer. Então, coisas desse tipo. Então, São hoje tem 1000 tecnologias, inclusive não tão caras como eram antes, e não tão difíceis. Então, parcerias, procurar, a gente precisa fazer isso.
E aí já digo, né, esse case todo que eu falei aqui, o museu é um lugar de extrema importância e a gente, parcerias são bem-vindas, né? Claro. Parcerias são bem-vindas. A gente está começando a fazer os contatos. Certamente, qualquer parceria que seja feita vai ser uma parceria de uma instituição que vai dar todas as respostas necessárias, tá, para isso. A gente precisa, né? Com A gente certeza. precisa. É um lugar de educação e a gente precisa ter lugares que combatam. Por exemplo, hoje a gente tem a gente tem os veículos de comunicação de massa rápidos, internet, televisão, que prestam de serviço, que não é o caso de vocês. Então, assim, a gente precisa qualificar essas mídias, né? Com certeza. Qualificar essas mídias. Então, é isso. A gente precisa fazer com que, efetivamente... Qual é o nosso projeto? Em tese, ao fim e ao cabo, é continuar dando conta da nossa missão. Com certeza. E melhorando cada vez mais. E melhorando, porque as demandas são cada vez melhores, Claro. né? Então, porque, por exemplo, estão cada vez melhores porque, felizmente, as pessoas cada vez mais buscam pelos seus direitos. Então, antes imaginar a quantidade de pessoas cegas, ou pessoas cadeirantes, ou pessoas com alguma deficiência, algum traço, certo? Algum déficit mental, por exemplo, intelectivo, certo? Era muito menor, porque você tinha uma sociedade, certo? Desde a sociedade que escondia, desde a família que escondia, mas hoje não, as pessoas estão batendo na sua porta. Recentemente nós tivemos uma seleção que tinha acabou que a gente não conseguiu, pelas nossas próprias dificuldades, dar conta disso, mas nós chamamos ela para fazer uma parceria, uma moça, uma senhora, aluna da universidade, cega, que foi se candidatar para ser educadora no museu. No primeiro momento, como assim? Como assim? É isso mesmo. Estão cada vez mais independentes e a gente também precisa lidar com essa nova realidade, né, Marcelo? Eu quero, antes da gente encerrar, que já está perto dos nossos minutinhos finais, que você traga para a gente aí o horário de visitação, os dias, para que as pessoas possam se programar. Se tiverem escolas que queiram visitar lá o museu, como é que elas podem fazer, o telefone de contato, tudo direitinho, e deixe também as redes sociais de vocês para as pessoas visitarem e conhecerem mais. Então, o nosso horário é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 17 horas. Nós temos um programa, então, assim, qualquer pessoa, sem agendamento, pode visitar. Se é um grupo relativamente grande, eu recomendo que entre em contato para agendar, até para que a gente possa atender melhor. Há um e-mail específico para isso, que é educativo.mafro@gmail.com, e esse e-mail também serve para que tanto escolas públicas quanto privadas, de todos os níveis, nós temos um programa pensado, inclusive é possível modular, certo, uma atividade, então a gente modula o atendimento das escolas a partir de interesses específicos. Nós temos eixos, então nós temos os eixos para trabalhar da questão das mulheres, temos os eixos para tratar da questão, então é um museu que há a cobrança de entrada com algumas gratuidades. Então, por exemplo, a inteira é R$10, a meia é 5, mas, por exemplo, estudante de escola pública não paga. Enfim, estudante de escola pública não paga, terceira idade tem meia, criança paga meia, enfim, tá? É isso, e a gente está lá sempre de portas abertas, certo? Enfim, e eu agradeço essa conversa. Gostou? Bastante. Para mim foi uma maravilha. Então, procurem aí o site, viu? Mafro. Procurem aí no Google, é bem fácil de achar. Joga Mafro e já só aparece um detalhe, logo. Às vezes quando a gente bota Mafro, vai aparecer, leva para um outro lugar, ainda bem que também leva, que é o MUNCAB, que é o Museu Sim. Nacional da Cultura Afro-Brasileira, que está aqui pertinho. Sim. E que há muita confusão, certo? Mas que é uma confusão que não chega a ser nociva, porque nos leva para um outro lugar também, que é um lugar de importância nessa cidade, bem mais novinho, certo? Mas também de extrema importância. E pode colocar lá, Mafro Bahia, Museu da Cultura Afro, enfim. O Museu da Cultura Afro-Brasileira, você vai para o MUNCAB. É o Museu Afro-Brasileiro da UFBA. Museu Afro-Brasileiro da UFBA. Pronto. Procurou? Achou? Segue lá, procura. Tem rede social, tem Instagram, tem tudo aí. Instagram, a minha memória, eu não saberia dar de cor, mas colocar Mafro, Instagram
E Instagram e Facebook nós temos. Então enfim. pronto, não confunda. Mafro é uma coisa, Muncab é outra. Você está falando aqui do Mafro, o Museu da Cultura Afro da Bahia, Mas viu? visita o Muncab também. Também, fiquem à vontade. Quanto mais informação, melhor. E de preferência, vão lá pessoalmente, presencialmente, fazer essa visita, conhecer, ver de perto esses itens que fazem parte da nossa história, viu? Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Marcelo. Foi um prazer imenso receber você agradeço. aqui. Espero que a gente possa conversar outras vezes. E é isso. Lembre, toda segunda tem programa inédito. Tem Azeviste inédito aqui na sua TV Câmara de Salvador. Por hoje é só. Um beijo a todos e até mais.